Então, um transistor do tipo MOSFET, que é o que a gente vai estudar, então é um transistor de efeito de campo de metal dióxido semicondutor, daí vem o nome MOSFET. Tá bom. Aqui tem o desenho de dois modelos, né, de MOSFET, o NMOS e o PMOS de MOSFET. Bom, a estrutura a gente já falou mais ou menos como é que é, e esse Nzinho mais aqui no NMOS e o Pzinho mais no PMOS. Esse maisinho aqui indica que é uma região fortemente dopada, seja com elétrons ou seja com lacunas. Se aqui eu tá fortemente dopado com, por exemplo, lacunas, aqui essa parte do meu transistor vai ser do tipo N, já que aqui é tipo P. E aí a gente tem essa região aqui, que a gente chama de região do canal. É uma região que tem dimensões e vai definir a tecnologia associada a esse transistor, com a busca sempre incessante aí tentando diminuir essas dimensões. Porque quanto mais você diminui, né, essa dimensão, mais transistores você consegue colocar num chip, por exemplo, e consequentemente aumenta a capacidade de processamento. Essas dimensões do canal aqui, L e W, são dimensões conhecidas dessa região do canal, sendo L chamado de comprimento do canal e o W é conhecido como largura do canal. Então, essas dimensões que vão definir a tecnologia de fabricação do seu transistor. Então, é um parâmetro importante na construção do MOSFET. Então, qual é a dificuldade em diminuir essa região? É controlar a física da construção mesmo desse canal, dessa região de canal. Então, esse MOSFET aqui desenhado, que tem um substrato tipo P e essas regiões fortemente dopadas por elétron, NMOS, aqui NMOS, ou MOSFET tipo N. E o contrário aqui também é verdadeiro, né? Com substrato tipo N, fortemente dopado por lacunas, é conhecido como PMOS ou MOSFET do tipo P. Com relação à simbologia do NMOS, opa, tá no lugar errado aqui. A simbologia do NMOS, a gente tem o gate. Então, tem uma distância aqui, uma aberturinha, que mostra que não tem conexão elétrica entre o gate e essas outras partes aqui, o dreno e o source. E isso está se referindo aqui a esse dióxido de silício que fica isolando o gate, a porta, do restante dos pinos do transistor. Então, esse é o motivo aí de todas as representações estarem com essa abertura, essa não conexão, né, entre essas portas aqui, tanto no PMOS quanto no NMOS. Então, aqui a gente tem a representação com 4 terminais, mas a gente vai usar a representação com 3 terminais, considerando aqui que o seu source, a sua fonte, está conectada ao seu corpo, ou seja, S está conectada a B. S, aqui, a fonte, está conectada ao body, ao corpo, onde está o substrato. Então, as setas indicam o sentido preferencial de corrente, então aqui nesse caso é de cima para baixo e da esquerda para a direita. O source, ou a fonte, é sempre o terminal que está com a setinha. E a seta indica, né, o sentido preferencial. Vou até marcá-la mais forte aqui. Ela sempre indica o sentido preferencial da circulação de corrente. Então, pelas leis de Kirchhoff, o que a gente tem? A gente tem que IS é a soma das outras duas correntes. Então, IS é igual a IG mais ID. E a gente tem que essa corrente aqui que está entrando pelo gate, por esse terminal porta, é bem pequenininha, dá mais ou menos 10 a menos 15 amperes, então é bem pequena. Mas para todos os efeitos, a gente considera que é tão pequena que a gente pode considerar aqui como valor zero. Então, IG igual a zero. Então, eu não tenho essa corrente pela porta aqui, que é uma vantagem, a gente já vai ver quando eu falar sobre o funcionamento. Como consequência disso, a gente tem que, se IG a gente vai considerar com valor nulo, a gente tem que IS é igual a ID. Então, é um dispositivo simétrico, essa corrente aqui, como o IG está isolado, essa corrente aqui a gente está considerando zero, então ID é igual a IS, é um dispositivo simétrico. Mas a gente utiliza essa representação aqui para facilitar a análise de circuito. A gente coloca todas as correntes aqui. É esse modo aqui que a gente mais vai utilizar na representação. Agora, vamos ver como é que fica. Esse foi pro NMOS. Eu vou até colocar aqui, ó. Um NMOS. NMOS. Ficou com um zoom aqui, não pegou toda a coisa aqui, ó. NMOS é essa análise que a gente acabou de fazer. Agora a gente vai fazer pro PMOS, o MOSFET tipo P. E a gente continua agora com essa representação. Eu fiz ao contrário, né? Esse aqui era o inicial e como a gente vai usar. E aqui eu coloquei o inicial e como a gente vai usar do outro lado, né? Nesse aqui, a setinha tá saindo e nesse aqui a setinha tá entrando. Então, a gente vai ter uma representação diferente, dependendo se eu tô trabalhando com NMOS ou com MOSFET tipo P. Lembrando que essa seta representa o sentido preferencial de corrente. Então, fazendo a analogia que a gente fez aqui, o sentido vai ser o quê? De baixo para cima e da direita para a esquerda. Então, vou desenhar aqui. Aquela relação que a gente tinha feito aqui, IS é igual a IG mais ID, a gente pode observar que é válida aqui também. Então, a mesma consideração também a gente vai fazer. Como
essa IG é numericamente muito pequena, a gente vai considerar ela igual a zero, então IS é igual a ID. Nesse caso, obedece a mesma regra, nessas mesmas regras, os dois circuitinhos estão obedecendo.